Bom dia a todos. O estudo de hoje é por que devo ter mais saúde, né? E todos nós já conhecemos aquele famoso verso, né? Aliás, são dois versos, né? Que estão lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e os versos 16 e o verso 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, a pergunta é, por que devo ter mais saúde? E o motivo é porque nós somos santuário de Deus. E por ser santuário de Deus, nós não temos o direito de ferir esse santuário. Nós não temos direito de destruir o santuário de Deus. Eu creio que todos nós que estamos aqui reunidos hoje somos cristãos, e eu creio que somos adventistas, né? Se não forem todos, pelo menos a maioria. Devem ter alguns convidados aqui entre nós hoje. E se você não sabia ainda, eu, em nome de Jesus, lhe digo nesta manhã que você é um santuário, e você é um santuário de Deus. E você não tem o direito, assim como eu também não, de destruir o que não te pertence. Nós pertencemos a Deus e fomos criados com um propósito inimaginável. Então, assim, nós temos que viver segundo esse propósito. Não podemos viver segundo a nossa vontade, os nossos desejos, mas segundo o propósito de Deus. E nós, adventistas e todas as outras religiões, todas as outras denominações, nós sempre estamos muito empenhados, muito preocupados em fazer o trabalho de Deus. E muitas vezes esquecemos a obra que ele precisa realizar em nós, que ele deseja realizar em nós. Porque antes de nós sairmos para pregar o evangelho, que agora é um mês, né, evangelístico, aliás, o ano todo né? Mas o mês de janeiro temos Missão Caleb, temos vários eventos que são promovidos para salvar pessoas. Mas muitas vezes nós saímos e nós nos esquecemos de nós mesmos, né? E Deus deseja fazer uma obra impressionante nas nossas vidas. Muitas vezes nós adoecemos, nós não percebemos os remédios que Deus coloca à nossa disposição, alguns deles são gratuitos e a gente passa por cima disso, e a gente perde as forças, né? Tanto as forças emocionais, como as intelectuais, como as físicas, e a gente acaba ficando doente por causa de um projeto de vida ruim que a gente acabou se inserindo nele. E Deus nos mostra de maneira muito simples que a gente precisa resolver a nossa situação primeiro, né? Até a palavra diz assim, tira primeiro o argueiro, né, do teu olho para depois ir ajudar o teu irmão. E eu aprendi isso com um professor da faculdade, eu achei isso muito, muito, muito interessante. E eu coloquei para a minha vida, né? Eu acredito que eu deva ter mencionado aqui em outra ocasião, que eu me reuni com vocês. Ano passado eu precisei fazer uma viagem, né, de quase 2 meses para o Rio de Janeiro. Meu pai está enfermo. E lá no Rio de Janeiro eu passei por momentos muito difíceis, né, com a família, com ele, e assim, muitas questões familiares mal resolvidas, e isso não foi bom para mim, né? E eu passei por momentos muito difíceis,
emocionais, né? Físicos também, e eu estou me restabelecendo disso, porque a gente pensa que não, né? Mas às vezes aquilo que está ao nosso redor nos afeta muito a mente, afeta a nossa alma, afeta o nosso ser de um modo integral. E a gente tem que ter muito cuidado. E o primeiro cuidado que nós aprendemos a ter como, né, o irmão mencionou a minha profissão, né, como terapeuta naturista, é o cuidar de nós mesmos. E o professor, né, um dos meus professores, que eu admiro demais, demais, demais mesmo, ele mencionou assim, muita gente fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e isso não está errado. Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e isso não está errado. Mas nós devemos olhar primeiro para nós. Nós devemos amar primeiro a nós. Porque se nós não amarmos primeiro a nós mesmos, nós não temos condições de amar a Deus e nem ao próximo. E tem aquele verso que diz lá em 1 João 4:20, que diz assim, que eu acho assim supremo esse verso. E isso foi assim uma caída de ficha para mim, né? Que diz assim, só um minutinho aqui, deixa eu encontrar. Diz assim, se alguém diz, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E se eu não amo a mim primeiro, eu não tenho condições de amar o meu irmão. Se eu não tenho condições de amar o meu irmão, que eu vejo, que eu posso tocar, que eu posso sentir a presença dele ali, literalmente, como é que eu posso dizer que amo a Deus se eu nem posso ver, nem posso tocar? Eu posso perceber, sim, a presença de Deus, mas isso se torna muito abstrato se eu não agir na vida real e material, no concreto, amando a mim mesma e amando ao meu semelhante. Então, antes de cumprir a missão com o meu semelhante, com o meu irmão, com o meu próximo, eu tenho que cumprir a missão em mim primeiro. Tudo deve começar em mim. Aí alguém pode dizer assim, mas isso é egoísmo, isso é exaltação do eu. Não, irmãos, não é. Isso é amar a Deus. Se eu me amo, eu vou aprender a amar a Deus. Se eu me amo, eu vou aprender a amar o meu próximo. Então, como você demonstra esse amor para com Deus? Sendo obediente, não é verdade? Nós não aprendemos que lá em João, né, que ele diz, se você me ama, você guarda os meus mandamentos, não é verdade? E nós devemos amar a Deus sendo obedientes, respeitando as leis que Deus estabeleceu para o nosso corpo, para o templo e a morada do Espírito Santo. Nós fomos criados com um propósito maior, que é amar. Amar e amar. Amar a nós, amar o próximo e amar a Deus. Somente conhecendo bem a nós mesmos, entendendo quem somos nós, pela palavra de Deus, pelo cuidado que temos com o nosso templo e a morada do Espírito Santo, temos a condição de entender o nosso semelhante e de entender o nosso Deus, o quão amoroso é o nosso Deus. Então, sem reconhecer esse amor, é impossível. E eu não tenho como. E eu digo a vocês por experiência própria. Quando nós estamos enfermos, quando nós estamos doentes, não precisa ser doença física, meus irmãos. É uma doença que nos deixe na UTI, um câncer, um problema no coração, não precisa. A doença mental, né, e nós
Este mês estamos em janeiro, né, que é o Janeiro Branco. Eu não vou adentrar nessa seara, né, que fala sobre a saúde mental, mas quando nós estamos doentes da mente, Deus se torna nulo, quase nulo para nós, para a maioria de nós. E é por isso que muitos entram naquela seara do suicídio, porque a esperança se esvai. Todas as emoções ficam sem equilíbrio, tudo fica fora do lugar. Então, meus amigos, eu preciso mostrar a vocês, preciso dizer a vocês que a gente precisa se amar, se cuidar, para depois que a gente vive esse amor próprio, esse cuidado próprio, esse autocuidado, esse cuidado com o templo e a morada do Espírito Santo, é que a gente consegue cumprir a nossa missão integralmente e verdadeiramente. Sem isso, todo o resto é hipocrisia. Isso ficou tão claro para mim, porque quando eu estava doente, eu fiquei doente. Eu não sei se eu mencionei para vocês aqui, mas eu fiquei muito doente, a tal ponto de eu não querer ir para a igreja, eu não queria nem orar, nem falar com Deus eu queria. E eu também não queria ver os meus irmãos. Eu queria ficar em casa, eu queria ficar dormindo, eu queria ficar assistindo alguma coisa que era para não pensar em nada. E eu não queria ler a Bíblia, eu não queria cantar hinos, eu não queria orar. E eu vi, infelizmente, eu percebi que muitos dos nossos irmãos estão passando por isso hoje. Alguns estão até indo para a igreja, mas eu tive condições de conversar com alguns, mas vão assim naquela sensação de vazio, vão como que autômatos, sabe? Vão como por hábito, por costume, mas não estão em comunhão com Deus e não conseguem mais sentir prazer na presença de Deus e nem de estar na igreja. Alguns estão se afastando. E esse momento de pandemia que nós vivemos, isso aumentou muito. E, infelizmente, essa doença que tomou conta do mundo todo, a nível de pandemia, né, a depressão, ela tem afastado milhares, milhões de pessoas de Deus. Tem afastado da igreja e tem afastado de si mesmas, a tal ponto que as pessoas desistem da própria vida. Então, o conhecer a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo, é fundamental. Conhecer a si mesmo, aquilo que você que te desagrada, te deixa mal, que te deixa triste, e procurar entrar em contato com a palavra de Deus para pedir a orientação correta de como cuidar de você. Esse é o primeiro passo. Cura a ti mesmo. E depois que você curar a si mesmo, você vai em busca de curar outros, de salvar outros. Então, salva a ti mesmo, para que depois você consiga salvar os outros. E quando você começa nesse contato pessoal, nessa cura interior da mente, das emoções, dos sentimentos, de toda aquela dor que você tem, de todas as mazelas que você trouxe para si, quando você começa a entender isso e você começa a cuidar do templo de dentro para fora, aí sim, você está apto ou apta a cumprir a missão. Sem isso, o amar ao próximo e amar a Deus é hipocrisia. Primeiro, preciso me cuidar. Primeiro, preciso cuidar de mim. É como a gente costuma dizer, na igreja, eu não posso salvar as pessoas se eu não salvo primeiro a minha casa. Eu não posso salvar a minha casa se eu não salvo primeiro a mim. Ou seja, a comunhão, tudo tem que partir de mim, não é? Então, a partir do momento em que eu começo a trabalhar em mim, eu tenho condições de resgatar os outros. Eu não posso ser uma pessoa que tem uma trava nos olhos e tentar ajudar as outras pessoas
a tirarem a trava do seu. Como diz a palavra, hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho para depois ajudar o teu próximo, depois ajudar o teu semelhante. Então, depois que você consegue perceber isso, que você consegue curar a si mesmo, aí você vai, claro que tudo é feito com a ajuda de Deus, ninguém está aqui excluindo Deus, né? Em momento algum, mas Deus espera que eu reconheça isso, para que eu possa, por intermédio dele, tudo vem de Deus, mas primeiro tem que começar em mim, porque essa relação de comunhão com Deus, ela não é perfeita, ela não se torna perfeita se eu não conseguir curar as minhas mazelas, se eu não reconhecer as minhas mazelas, se eu não perceber onde estão os meus erros, se eu não perceber onde estão os buracos nas paredes, se eu não perceber onde estão as sujeirinhas, onde está a infiltração, onde estão as instalações erradas. Se eu não perceber isso, eu não consigo fazer a mudança. Nas terapias naturais, uma das coisas que a gente... assim, um protocolo, né, de tratamento que a gente gosta de realizar é limpar, né, primeiro, para depois entrar com os remédios. E quando eu falo em limpar, eu digo eliminar parasitas, eu digo eliminar as toxinas através do suor, praticando atividade física ou não, fazendo algum exercício de alongamento dentro de casa mesmo, porque algumas pessoas, infelizmente, não têm condições de praticar uma atividade física, mas precisam, de alguma maneira, eliminar esse suor. Através da limpeza dos intestinos, da produção de urina, para que o sangue possa ser purificado. Ou seja, tudo começa por dentro, né? Então, a partir do momento que a gente começa a tirar a sujeirinha de dentro, tirar as toxinas, as imundícias que nós temos dentro de nós, aí sim, com a casa toda vazia, né? Quando a gente faz o paralelo, né? Usar a metáfora da casa vazia. Depois que a casa está toda vazia, livre de todo lixo, livre de todos os móveis, você pode perceber mais amplamente onde estão os defeitos, onde estão os erros, e você vai lá e começa a corrigi-los, né? Então, o autoexame, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa curar e salvar, primeiro a nós mesmos, amar a nós mesmos. E assim, esse amor, ele vai sendo verdadeiramente cultivado como uma planta, e aquela semente vai desenvolvendo, desabrochando e crescendo, e até que ela possa dar frutos. Aí você começa a salvar as pessoas vão ver os frutos em você, elas vão ver a diferença em você, e fica mais fácil para você pregar o evangelho. As pessoas, muitas vezes, eu creio que todos aqui ouviram falar que você pregue, se for necessário, fale, né? Ou seja, a sua vida vai ser algo tão forte, né? A sua vida vai ter um testemunho tão forte que você não vai precisar falar, as pessoas vão saber que você é diferente, vão saber que você andou com alguém especial, mas tudo começa no autoconhecimento, tudo começa em você cuidar do templo e da morada de Deus, sendo obediente, mostrando a ele que você verdadeiramente ama, quando você primeiro cuida de si, para depois você amar o seu semelhante e cumprir a missão. E a partir desse momento em que você descobre e você percebe que você já está nessa, como dizem hoje os jovens, né? Nessa vibe boa, né? Nessa vibração boa, você consegue usar os métodos de Cristo e consegue ensinar às pessoas o que realmente você precisa ensinar. E o primeiro motivo, né,
para que nós restauremos a saúde, é para que nós possamos amar a nós mesmos e amar ao nosso semelhante. E quando nós conseguimos amar a nós mesmos, nós com certeza amaremos ao nosso semelhante. E com certeza, amando o nosso semelhante, nós estamos demonstrando o amor a Deus. E neste momento em que eu preciso curar a mim mesma, que eu preciso cuidar do templo e da morada do Espírito Santo, que eu preciso restaurar, eu vou atrás, vou me informar dos melhores remédios que Deus nos disponibilizou. E alguns deles são gratuitos, né? Que são os 8 remédios naturais, que são a alimentação saudável. Eu queria estar com um slide, mas não deu certo aqui, estava dando um tilt e eu não consegui, mas eu sei que todo mundo aqui conhece. A alimentação saudável, a água, o ar puro, a luz solar, que é de graça, viu, gente? O exercício físico, e aqueles que não podem praticar exercício físico, que têm alguma debilidade, que não podem se locomover por algum motivo, precisam, de alguma forma, promover o suor. E existem técnicas para isso também, para que as toxinas saiam pela pele, né? Através da eliminação do suor. E o descanso, viu? Por isso que eu prezo tanto o meu sono, porque eu sei a falta que ele me fez durante 2 meses e o que os danos, né, que me causaram não dormir por quase 2 meses. O descanso é fundamental. E uma boa noite de sono, não estou dizendo aqui para os irmãos não se reunirem mais às madrugadas, viu? Eu só estou dizendo para todo mundo dormir mais cedo. Essa noite eu até falei com a irmã Joana, eu não consegui dormir, porque ontem nós estávamos fazendo um faxinão aqui, e eu fui mudar algumas plantas de lugar, botar em jarros diferentes, e nos meus cactos, deu um vento forte e os espinhos, bem pequenininhos, eles espalharam, impregnaram em mim. Eu estou igual um porco-espinho, não consegui dormir, porque eu estou toda espinhenta. Passei argila, passei tudo que eu tinha em casa, mas não funcionou. Vou ter que esperar sair naturalmente, ou então dar frutos, né? Pode ser que nasça algum por aqui. Eu não consegui dormir, mas enfim, não esqueça, o descanso é fundamental. E aqueles que conseguem dormir antes das 10 da noite, quanto mais antes das 10, melhor a qualidade do sono. Né? Depois das 10 a gente perde qualidade. 1 hora dormida antes das 10 equivale a 2 depois das 10. Então pense nisso. Descansar é fundamental. O equilíbrio, né? A abstinência, abster-se daquilo que é ruim e usar com moderação aquilo que é bom. E o principal remédio, né? Que deste remédio dependem todos os 7, que é a confiança em Deus. Então, meus irmãos, se você verdadeiramente diz que ama a Deus, que confia em Deus, que Deus está em primeiro lugar, eu lhe faço uma recomendação terapêutica, faço uma recomendação espiritual. Cuide primeiro de você. Cuide do seu templo, da sua morada. Cuide de você, que você é morada. Você é templo do Espírito Santo. Não vá cumprir a missão sem antes cuidar de você. Mental, física e espiritualmente. Não faça isso, porque o trabalho vai ser mais puxado, vai ser cansativo e pode ser ineficiente também. Cuide de você, porque você foi criado para amar a Deus, para amar o próximo, mas você precisa aprender a amar a si mesmo. Enquanto você não aprender a amar a si mesmo, o seu amor para com o próximo e para com Deus vai ser defeituoso. Então, aprenda
com a palavra de Deus, que é o maior fundamento para a vida humana, é o manual de instrução para que você funcione bem. Aprenda com esse manual que você deve cuidar primeiro de si, para depois cuidar do próximo. E dessa maneira, amando a você, você vai verdadeiramente amar o seu próximo. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos nós, que o Senhor nos ajude a cumprir o propósito de amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nos cuidando em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Nós aprendemos muito a cada dia. Nós aprendemos mais a cada dia e ainda é pouco, Senhor. Precisamos ouvir diretamente da tua boca. Precisamos ver os teus olhos, precisamos ver a tua face, precisamos tocar em ti, Senhor, na eternidade. E é por isso, meu Deus, que hoje nós aqui, débeis seres humanos que somos, fracos, frágeis, cheios de pecados, cheios de defeitos, cheios de erros, Senhor. Estamos aqui humildemente te buscando. E todos nós, eu tenho certeza, todos que estamos aqui reunidos, te buscamos, talvez não de madrugada, mas de manhã ou de noite, em qualquer momento. Nós te buscamos porque necessitamos do Senhor. Necessitamos da água viva, necessitamos do pão, da luz. Tu és o sol da justiça. Só o Senhor pode trazer para nós o equilíbrio que precisamos. Nos ajuda, Senhor, a ter tal equilíbrio que aprendamos a cuidar do nosso templo, da morada do Espírito Santo. E que nós aprendamos a cuidar de nós como o Senhor deseja que aprendamos, para que assim possamos cumprir a tua missão, a missão de salvar os nossos semelhantes, com mais força, com mais vigor, com efetividade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, porque falhamos sempre e até hoje falhamos. E provavelmente continuaremos a falhar ainda. Mas que o Senhor nos ajude a falhar menos e a ser mais consciente quando falharmos. E que o Senhor nos ajude a, cada dia, vencermos essas falhas e irmos nos aproximando do caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos ajuda, Senhor, abençoe a todos os que estão aqui presentes, abençoe a todas as famílias representadas e abençoe, mais uma vez eu te peço, o irmão Aldenir, o irmão Antônio Wilton, a irmã Zenita e o irmão Aldemir. Seja com eles, Senhor, e coloque a tua mão poderosa sobre eles, para a cura ou para a salvação. O que importa é que todos nós estejamos contigo na eternidade. Eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.